O governo Bolsonaro tem falhas? Como assim? Que falhas? O mito não erra? Calma, 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 calma. Segura as pedras aí, não me apedrejem, porque eu resolvi fazer esse vídeo porque em vários grupos onde eu tô, as pessoas dizem que acham que a comunicação do governo não vai bem. O presidente é o mito, o ministério é top, mas vamos combinar, gente. A comunicação do governo precisa melhorar e é disso que eu vou falar nesse vídeo usando um exemplo bem claro. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o cientista político Paulo Moura, eu tenho mestrado em ciência política, um doutorado em comunicação e criei esse canal para explicar para as pessoas o que está por trás dos acontecimentos políticos, usando a ciência política, a história e a teoria da comunicação. No vídeo de hoje, o tema é comunicação. Para explicar uma das falhas do governo na área de comunicação, eu vou usar esse episódio recente do site com os dados do Covid-19. Eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei em contato com gente que eu conheço no governo reclamando da forma como o gráfico da pandemia era divulgado. O que estava acontecendo? Os governos estaduais e as prefeituras lançavam as mortes no sistema não na data em que a pessoa faleceu, mas na data em que foi comprovado que ela faleceu de Covid. O que acontecia então? Havia um represamento de mortes. Gente que já morreu faz tempo, mas os exames estavam sendo feitos e no dia que saía o exame comprovando que a pessoa faleceu, era lançado no gráfico. E o que acontecia? O gráfico dava aqueles pulos, dando a entender que um monte de gente tinha morrido numa determinada data, quando na verdade as mortes tinham acontecido de forma diluída dias ou semanas antes. A gente sabe, gente, a imprensa e os governadores estão descendo o pau no presidente o tempo todo, estão usando a pandemia para isso. Então esse erro no gráfico do governo, lá no site do governo que divulgava os dados do Covid, fazia o quê? Ao provocar um crescimento artificial da curva de mortos, alimentava as manchetes contra o governo, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, porque esses dados iam alimentar também os dados da OMS e as manchetes sobre o desenvolvimento da pandemia no Brasil. Isto sem falar na forma como o governo federal vai socorrer as prefeituras e os governos estaduais pelos gastos tidos com a pandemia. Qual é o critério? Quanto mais gente contaminada, quanto mais gente morta, mais dinheiro recebe. Aí já viu, né? Agora o que importa é que o Ministério da Saúde resolveu corrigir esse erro. Só que está fazendo a coisa certa da maneira errada. Causou um problema para si mesmo e um problema para o governo. O Covid-19 mexe com o medo das pessoas morrerem. Porque é muita informação, todo dia, o tempo todo sobre o coronavírus. Mas aqui no Jornal Nacional, todo dia. Do novo coronavírus no Brasil. Maior número de brasileiros mortos pelo coronavírus. 1.993 mortes. Que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Tempos difíceis. 751. São 9.897 vidas perdidas. E um total de 202.918 casos confirmados de Covid-19. O Brasil tem agora 645.771 infectados nesses tempos difíceis. Pedalada das mortes da Covid. Morrem 1.005 óbitos. Essa pandemia. Brasileiros mortos chegou a 35.026. A imagem que o mundo todo tem do inimigo. Eu que sou asmático, diabético, tenho 60 anos de idade, lá no início da pandemia eu estava todo encagaçado. Eu fico me lembrando, quando eu tinha que sair de casa, era um drama. Luva cirúrgica, máscara, álcool gel, cheio de cuidado. Eu acho que aconteceu com todo mundo. Então, quando um fato político mexe tão fundo com as pessoas, tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Errar na comunicação causa problemas para quem tem que gerenciar as soluções. O noticiário sobre essa peste já está aí no ar há quase 90 dias. 90 dias. E mesmo assim a coisa continua prendendo a atenção das pessoas. Os indicadores de audiência da televisão no noticiário sobre Covid continuam em alta. Mais uma razão para o governo tomar cuidado com a maneira como se comunica sobre esse problema.
A gente sabe, gente, os inimigos do presidente estão aproveitando essa oportunidade para tentar derrubar a popularidade do governo, tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Antes dessa crise, a economia estava começando a crescer, se recuperar, o emprego voltar e a popularidade do presidente subindo. Então, os inimigos do presidente, na política e na imprensa, estão aproveitando para bater no governo. A sociedade brasileira, a sociedade mundial hoje, ela está inundada pela comunicação e pela publicidade. No celular, na televisão, na rua, a gente recebe informação por todo lado. Então, não é possível fazer política, fazer gestão governamental sem levar em consideração a questão da comunicação. De nada adianta o governo dar uma de Rubinho Barrichello, que ficava chorando e reclamando que o Schumacher não deixava ele ganhar. O inimigo é o inimigo, o adversário é o adversário. O que cabe a nós é nos prepararmos para ganhar o jogo, pelo menos para evitar tomar gol. E como é que se faz isso? Gente, a SECOM precisa ser avisada por todos os ministérios das ações que o governo pretende fazer. Cada ministério lá tem a sua agenda de ações e, consequentemente, antes de botar o bloco na rua, antes de anunciar para a opinião pública, tem que chamar os profissionais de comunicação e planejar a estratégia de comunicação daquela medida para a população, preparar a opinião pública para a novidade. Outra tarefa importante que é preciso cumprir é ter uma equipe de analistas monitorando a mídia. É possível antecipar acontecimentos, a gente acompanhando diariamente o noticiário. Então o governo precisa ter profissionais fazendo isso. Tem a ver com aquela reclamação do presidente na reunião do vídeo de que o sistema de informações do governo não funciona direito. Pelo jeito o presidente tem razão. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Então assim, a SECOM precisa monitorar, precisa ser abastecida de informações sobre o que o noticiário está dizendo, também para preparar a defesa do governo. Não é possível que os fatos aconteçam e depois o governo tenha que sair que nem bombeiro apagando incêndio, que nem cachorro correndo atrás do rabo, para minimizar o prejuízo de um erro cometido pelo próprio governo ou dos ataques que a mídia faz. Eu vou repetir, gente, qualquer ação do governo que tenha um mínimo de relevância, que vai ter impacto na opinião pública, novos projetos, novas medidas, ações de governo, não basta planejar a ação, a parte operacional, a execução da ação. Os profissionais de comunicação têm que estar colados ali no planejamento, avaliando os possíveis impactos, as possíveis reações e posicionando a comunicação daquele fato para a imprensa, para a mídia, para a opinião pública, de maneira a minimizar o problema e a maximizar a percepção positiva daquilo que o governo está fazendo. Gente, esses gráficos da Covid, eles estão em todas as manchetes de todos os jornais desde o início da pandemia, inclusive alimentadas pelo governo, no início com aquelas coletivas diárias. Os governos estaduais, as prefeituras também fazem as coletivas e divulgam seus gráficos. Os jornalistas estão ali que nem passarinho no ninho, sabe aquela cena que eles ficam um biquinho esperando a mamãe chegar com a minhoca? Eles passam o dia inteiro ali na frente do computador esperando o gráfico sair para pegar os dados de mortos e contaminados e descer a ripa no governo. Então, não tem desculpa, gente. Tem que pensar a comunicação da coisa, porque ali é certo que vem bala nessa frente se errar na comunicação e se errar na execução. E é exatamente por isso que quando o governo decidiu corrigir o gráfico da Covid, vou repetir, o governo quis fazer, quer fazer, está fazendo a coisa certa. Lançar a data das mortes no dia que o cidadão faleceu. A ação estava correta. A comunicação é que foi errada. Me parece meio óbvio que errar nessa área traria as consequências que trouxe. Como é que eu acho que deveria ter sido feito? Em primeiro lugar, saber exatamente o que vai fazer. Ok, vamos mudar os gráficos do Covid dessa e dessa forma. Segundo lugar, chama o Ministério Público, chama o Tribunal de Contas, eventualmente chama até um representante do STF, chama a imprensa e explica, olha gente, nós detectamos aqui uma falha no lançamento de dados no gráfico da Covid. Vamos operacionalizar esta mudança. Não haverá omissão, distorção, fraude nos dados.
Única e exclusivamente o que nós vamos fazer é alterar o sistema de lançamento das mortes nas planilhas que alimentam os gráficos. Convidamos os senhores para que acompanhem a mudança. É possível que o site vá ficar fora do ar por um dia, por 2 dias, até que a correção aconteça, ok? Feito isso, comunica-se para a sociedade. Você comunicou à imprensa, a imprensa vai fazer disso uma notícia. O que significa? Todo mundo preparado para saber o que vai acontecer, e lá os representantes do Ministério Público, do STF, do Tribunal de Contas e da imprensa vão acompanhar. Se a mudança é transparente, não há fraude, e não há, é simples, basta se antecipar o problema. Há 2 dias atrás eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro Tait na CNN, e ele disse que os números de mortes vão aumentar se o governo fizer essa mudança. Paciência, gente. A verdade nos libertará. Se a mudança do governo acontecer e aparecerem mais mortes do que no sistema anterior, está provado que o sistema tinha uma falha e que o governo tinha razão em modificar. É ou não é? Portanto, se a gente trabalha dessa forma, planeja, enxerga o problema, aponta a correção e comunica corretamente, o que a gente está fazendo? Evitando problemas para nós mesmos. Como o governo não pensou nisso, não planejou a comunicação, está aí o presidente, o governo tomando pau há uma semana, sendo acusado de omissão, de fraudar os dados, de desaparecer com os números. A OMS, os organismos internacionais que monitoram a pandemia no Brasil, trancando a divulgação de dados, porque se alimentavam do gráfico do governo. Quer dizer, a coisa repercutiu inclusive fora do Brasil, por um erro de planejamento de comunicação. Gente, vou antecipar aqui um outro problema que está na porta para acontecer. Vai começar de novo a temporada de queimadas na Amazônia. O que aconteceu no ano passado? O governo tinha sido recém-possado, tinha 6 meses, 7 meses de governo, começou a temporada de queimadas e veio o lobby ambientalista da mídia, que é um dos lobbies mais poderosos do mundo, descer a ripa do governo. A gente sabe que a imprensa é dominada pela esquerda no mundo inteiro, então a gente precisa saber lidar com a imprensa, preparar o nosso lado da comunicação para evitar o problema. O governo nessa área do meio ambiente está enfrentando um inimigo poderoso. É a imprensa do mundo inteiro que influencia a cabeça de muita gente, porque afinal de contas a proteção do meio ambiente caiu na simpatia das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da maioria da sociedade. Então é preciso pensar a comunicação do governo sobre como lidar com isso. Pelo que eu acompanho pela imprensa, o governo se antecipou dessa vez. Se antecipou do ponto de vista operacional. O presidente Bolsonaro nomeou o general Mourão para coordenar as operações de defesa da Amazônia nesse período das queimadas. Então já designaram uma GLO, operações de garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas, o IBAMA, todo o aparato da área ambiental do governo vai ser mobilizado para tentar evitar o que aconteceu com as queimadas no ano passado. Mas, infelizmente, eu espero estar errado, eu desconfio que o governo não pensou na comunicação. Não basta agir corretamente como o governo está fazendo. Fica aqui o meu elogio, o governo está se antecipando o problema. Mas as notícias virão. Vamos contar com a boa vontade da imprensa? É preciso planejar uma estratégia de comunicação e nesse caso tem que planejar a estratégia de comunicação para a mídia nacional e para a mídia internacional. Defender a imagem do Brasil, defender a imagem do presidente. Ainda dá tempo, está meio tarde, situação meio complicada, porque as queimadas estão aí. Mas antes tarde do que nunca. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então bota o dedãozinho lá, curte, comenta, compartilha, ajuda esse vídeo a chegar na maior quantidade de gente possível. Quem sabe chega também na mão da SECOM e do presidente Bolsonaro e a gente ajuda a melhorar a comunicação do governo. Falou?